de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este domingo em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado das cartas de Santo Atanásio, bispo, do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Luz, esplendor e graça na Trindade e da Trindade. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar esse nome. Ora, a nossa fé é esta: cremos na Trindade santa e perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho, não se compõe de Criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo, no Espírito Santo, e deste modo se afirmou a unidade da Santíssima Trindade. Por isso proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem, age em tudo, isto é, por meio do Verbo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como princípio de todas as coisas, dizendo: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Os dons que o Espírito distribui a cada um vêm do Pai por meio do Verbo. De fato, tudo que é do Pai é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Igualmente, quando o Espírito está em nós o Verbo, de quem recebemos o Espírito. E como o Verbo está também o Pai, assim se cumpre o que diz a Escritura: eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Pois onde está a luz, aí também está o esplendor da luz. E onde está o esplendor, aí também está a sua graça, eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isto na segunda carta aos Coríntios, com as seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Com efeito, toda a graça que nos é dada em nome da Santíssima Trindade vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Assim como toda a graça nos vem do Pai por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo. Realmente, participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia santo da Santíssima Trindade, ouvimos esse belo texto de Santo Atanásio, que faz uma defesa da fé cristã na Trindade. Apresenta a fé genuína dos cristãos desde o princípio, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nesse mistério grandioso, mas ao mesmo tempo, nesse mistério que se nos revela na história, quando nos é apresentada a figura do Pai, sobretudo através de Jesus, que nos revela o rosto do Pai, e a vinda do Espírito Santo. Santo Atanásio diz qual é a nossa profissão de fé. Ele diz: cremos na Trindade santa e perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho. Não se compõe de criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa, uma só natureza, uma só é a sua eficiência e ação. Um único Deus, em três pessoas distintas. Um único Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai que não é o Filho que não é o Espírito que não é o Filho nem o Pai, mas estão num amor tão profundo e imenso, num poder único, que são um único Deus e Senhor. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, rezemos a Nossa Senhora, colocando em confiança nas mãos da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que tudo isso ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um domingo abençoado, cheio de Deus, cheio da proteção da Santíssima Trindade, da presença do Deus Trino, conduzindo a sua vida, e que você não perca a oportunidade de fazer o bem. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.